Olá pessoal, aqui é o Cris Almeida, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast, onde trabalhamos assuntos que realmente fazem diferença na nossa vida. Aqui estamos com o podcast número 2, na gravação 11 de junho de 2021. E vou falar uma coisa, hein pessoal, que frio tá hoje, hein? Parece que o inverno tá chegando com tudo. Que frio, tô aqui com um agasalho, com uma blusa, tô quase buscando outra, mas é assim mesmo, né? Os ritmos da vida, os ritmos das estações, e vamos em frente nesta sexta-feira, uma semana abençoada que passou para todos, estamos já concluindo, e hoje eu quero avançar um assunto que eu comecei lá no meu canal YouTube, mas antes de tratar nesse assunto, eu gostaria de perguntar para você se você já baixou, se você já instalou o nosso aplicativo. Já está tudo certinho? Ainda não baixou ainda? Como é que está aí, né? Pessoal, instalar o aplicativo é interessante porque é uma forma, primeiro, de estarmos mais próximos, segundo, facilita o acesso aos conteúdos e terceiro, eu tenho essa opção de interação adicional contigo, onde, eu vou falar sinceramente, cria mais liberdade até no sentido de nós nos expressarmos, porque eu acredito que não seja novidade para você, mas nas redes sociais, no YouTube também, nas outras plataformas de vídeo, a grande verdade é a seguinte: você não pode falar tudo o que pensa, você não pode expressar todas as suas ideias, você não pode simplesmente ser você mesmo. E eu sinto muito isso quando eu estou gravando os vídeos. Eu vou colocar algumas coisas, aí eu modero certas palavras. Uma ideia que eu tenho, eu não posso expressar essa ideia com todas as palavras. Por quê? Porque senão vem a censura. E censura mesmo. É de dar strike no vídeo, tirar o seu vídeo. Meu canal já tem, como é que fala assim? Avisos de strike. Se eu pisar na bola mais uma vez, eles tiram o meu canal do ar, tá entendendo? É assim que funciona. E é interessante, né? Porque a gente fala tanto de liberdade, de buscar a liberdade, de democracia, de liberdade de opinião, mas a censura tá aí na nossa porta, batendo o tempo todo, e as pessoas não percebem que elas não podem ser autênticas para se expressar. A não ser que você fale o que o mainstream, a mídia global dominadora, aí, globalmente falando, o que elas querem ouvir. Se você fala o que eles querem ouvir, beleza, não tem problema nenhum. Mas se você fala alguma coisa contrária àquilo que eles querem ouvir, aí você vai ser censurado na hora. Então, esses podcasts é uma tentativa de escape desta censura. O nível de monitoramento é menor, né? E, enfim, vamos tentar assim, tá? Então, se você tiver aqui no seu celular, no seu smartphone, o nosso aplicativo baixado, de repente eu posso colocar lá uma mensagem, um aviso em texto ou em áudio que em outras plataformas eu não poderia falar. Essa é a ideia também, tá bom? E eu já disse ontem isso, a ideia do podcast é ter um bate-papo aqui mais informal. Eu não vou ficar preocupado, viu, pessoal? Quando eu errar alguma coisa, tossir, ou falar alguma palavra meio atravessada, eu vou falar problema, falo problema. Vida que segue. Eu não vou ficar corrigindo, porque a ideia aqui é a autenticidade e, além da autenticidade, encontrar um canal onde nós possamos nos expressar sem tanta censura como ocorre nas mídias tradicionais, tá bom? Hoje já é tradicional, né? YouTube, Facebook, já está dentro, no meu entendimento, né? Dentro do escopo daquilo que eu entendo como sendo tradicional, tá? Então, baixa o app e todo dia, se você puder, clica no íconezinho de podcast que a gente vai ter alguma conversa a respeito de alguma coisa aqui. Bom, hoje eu coloquei um vídeo lá no YouTube, em sexta-feira eu faço os vídeos lá em Sextas de Energia. Não vou usar os padrões que eu utilizo no YouTube aqui, tá? Segundas de prosperidade, terças de saúde, quartas de inspiração, etc. E no podcast vai ser livre e eu não vou ficar me prendendo a
a nenhuma temática. Mas eu gostaria de comentar uma coisa que eu disse lá sim, nessa sexta-feira, porque eu falava sobre controle emocional, falava que quando acontece alguma coisa ruim, desagradável, vem aquele fogo, né, aquela vontade de falar um palavrão, de dar na cara de alguém, de tomar uma reação rápida. E eu dizia o seguinte, que existe a reação e existe a resposta. A reação, ela é passional, a reação, ela é instintiva, a reação, ela é animal. Já a resposta é o nosso lado mais humano, deixa eu refletir, deixa eu contar até 10, deixa eu ver se essa realmente é a melhor atitude que eu tenho que tomar aqui. E eu disse lá, para efeito de mergulharmos fundo nesse tema, que ambas são importantes, né? Você está andando na rua, vê um bicho, uma cobra, você tem aquela reação, pula para trás. Oh, legal, seu instinto te salvou de um perigo. A reação tem momentos que ela é boa, mas tem momentos, não são todos os momentos que a reação vai ser uma coisa boa na sua vida. Em outros momentos, uma resposta é melhor. E lá nesse vídeo, finalizando, e aí eu vou aprofundar o que eu queria falar lá, eu disse o seguinte, que nós precisamos entender quais são os nossos princípios, os nossos valores e os nossos objetivos e, a partir dos nossos princípios, valores e objetivos, eu vou avaliar se a resposta que eu estou dando, se aquela reação é não adequada para aquele evento. Então alguém me fecha no trânsito, me xinga, e eu fico bravo, aí eu vou xingar a pessoa, isso está dentro dos meus valores, falar palavrão é uma coisa que está compactuada comigo, sim ou não, eu estou a fim de arrumar encrenca para minha casa, para minha família, de repente, sei lá, o cara está armado, ele dá um tiro no carro, acerta alguém que está dentro do carro, eu estou disposto a passar por esse tipo de situação ou não estou disposto a passar por esse tipo de situação, está entendendo? Então, princípios, valores, objetivos, você tem que ter isso claro para você. Porque se você tiver isso claro para você, quando você se perceber numa situação de conflito, qualquer que seja, será mais fácil de você decidir. Por que que por que que eu sempre estou falando assim? Para os alunos da Unidharma, isso é direto. Eu falo para eles, olha, anote aí quais são os seus princípios. O que é princípio? O próprio nome está dizendo, princípio é o começo. Então, antes de qualquer atitude, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação, a gente começa por onde? Isso é o princípio. Então, princípio de honestidade, princípio de bondade, princípio de amorosidade. Claro que a pessoa pode ter outros princípios que no cotidiano a gente fala, aquele sujeito não tem princípios. Não, não é que ele não tem princípios. Os princípios dele são muito negativos. De repente ele tem o princípio de primeiro eu, depois os outros. De repente ele tem o princípio de não importa se eu tiver que prejudicar alguém desde que eu saia ganhando. Pode ser um princípio da pessoa. A gente acha que ele não tem princípios. Não, ele tem princípios. Só que são princípios de destruição dos outros. E quais são os seus? Entendeu? Valores. A mesma coisa. O que é importante para você? O que conta para você? Por exemplo, esse exemplo que eu dei do carro é bem interessante para a questão de valores. Voltar para casa são e salvo, seguro, com a sua família segura, sem que nada de ruim tenha acontecido, é um valor? Ou para você descontar sua raiva e falar o que vem na cabeça é mais importante do que a segurança da sua família? Agora você está entendendo a importância de valores, porque se uma coisa é valiosa para você, vem aquela situação, você vai saber, bom, não vale a pena eu tomar tal atitude, porque eu tenho coisas mais importantes na minha vida. Você vê, por exemplo, isso acontece, eu estou tocando no assunto de trânsito, uma coisa puxa a outra, né? No trânsito é muito interessante, você percebe o jeito que os jovens dirigem, os mais jovens e os mais velhos dirigem. Normalmente, o mais jovem, ele é muito mais irresponsável no trânsito. Corre mais, faz mais loucuras, ultrapassa aqui, acolá. Porque o valor da vida, o valor da preservação, não tocou ainda no coração daquele jovem. Ele ainda não caiu a ficha dele.
Não caiu a ficha que a vida é um troço muito transitório, que a vida é muito insegura, muito frágil. Ele não percebeu, né? Aí a pessoa vai crescendo, vai avançando na idade, aí morre um amigo, morre um parente, aí ele percebe o outro colega que sofreu um acidente, morreu, ou ficou, sei lá, com uma limitação física. A vivência, você vai observando, e fala, opa, pera lá, deixa eu dirigir mais devagar, dirigir com mais atenção, porque agora você está incutindo novos valores na sua mente. Você começou a perceber que outras coisas são mais importantes do que, por exemplo, se ficar se exibindo, que você sabe correr, que você chega primeiro que os outros, que seu carro, o motor do seu carro é mais potente que o motor do carro dos outros. Isso deixa de ser um valor. E o valor de, exemplo, preservar a vida, cuidar da minha saúde, da minha integridade física, se torna mais importante. E objetivos da mesma forma, né? Saber o que você quer. Vamos pegar um outro exemplo que eu dei lá no vídeo. Quando eu falava, acontece alguma coisa em casa, você tem aquele impulso de falar uma bobagem para o seu parceiro, para a sua parceira. Bom, qual é o meu objetivo? O que eu quero do meu relacionamento? Se você tem claro isso, então vai medir sim as palavras. E aí, resumindo, o sujeito pode falar, mas eu não estou perdendo a minha autenticidade, porque eu vou deixar de ser o que eu sou, porque o meu jeito é assim, eu falo o que vem na minha cabeça. Não, pessoal, isso não é autenticidade. Isso essa reação impulsiva, instintiva, apenas iguala você ao nível dos animais, né? Porque os animais que fazem isso, um cachorro, um gato, uma galinha, uma lagartixa, eles fazem isso. Ação-reação, ação-reação. Aconteceu uma coisa, a reação é instintiva. Agora, você não é uma pessoa que está buscando autoconhecimento, não é um cultivador de autoconhecimento, não quer se tornar uma pessoa que está ampliando a sua capacidade de lidar com as adversidades. Ah, mas é difícil, Cris Almeida, que é meu jeito assim. Aí eu pergunto, bom, meu amigo, você quer ou não quer evoluir? Porque falar que é difícil não é o argumento para não tentar, para não se esforçar. Porque essa é a resposta, aliás, a resposta básica para tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Eu estou afim do que, afinal? Porque se você quer continuar do jeito que você é, então nem adianta estarmos aqui, né? Nem adianta você ser um assinante Unidarma ou fazer o nosso trabalho ali de mentoria. Para quê? Se você já se contentou sendo quem você é, não está a fim de avançar, não está a fim de crescer, não está a fim de evoluir, não está a fim de modificar seus padrões de pensamento, de comportamento, então estamos perdendo nosso tempo. Não. Então nós temos que repensar tudo isso. Não tem essa conversa, mas é assim, é meu jeito, eu sou autêntico, eu sou isso. Até hoje você foi assim. Só que você está numa trilha de evolução, de crescimento, e vai se esforçar, vai tentar, vai fazer o que você pode para começar a adotar comportamentos e respostas mais inteligentes frente aos conflitos. Sempre vai dar certo? Lógico que não. Às vezes você vai falar bobagem mesmo, às vezes você vai se arrepender de alguma atitude que tomou, assim como eu também. Ué, isso acontece. Ou vocês acham que tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso é lindo, maravilhoso, impecável, evoluído? Não, pessoal, que isso? Erro muitas vezes, e muitas vezes me arrependo do que falo, do que faço, poderia ter feito melhor. A questão é que eu me coloco nesse caminho e me empenho em tentar e me esforçar para ser uma pessoa melhor, de dar respostas mais condizentes com meus princípios, com meus valores e com meus objetivos. E convido você a fazer o mesmo. A gente tem que se esforçar para tanto, tá? Isso se chama evolução pessoal e esse troço, a grande verdade é que nunca para. Tá bom, gente? Obrigado aqui pela sua companhia. É muito bom estar aqui na sua presença. Volte sempre, tá? Volte pelo aplicativo. Como eu já falei, se você ainda não baixou, baixe o aplicativo crisalmeida.com/app. Lembrando que Cris se escreve C-H-R-I-S e Almeida 2 letras L, crisalmeida.com/app. Baixe o aplicativo e mantenha contato nessa incrível aventura de evolução pessoal e autoconhecimento. Eu sou Cris Almeida,
sucesso e felicidade para você.